Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Bora. Estamos no capítulo 2 de Ezequiel, esse livro forte. E hoje a gente continua com força total, porque não estamos aqui de brincadeira na passagem por essa terra, amém? Então vamos lá. Não temos música esses dias. Deixa eu colocar aqui um filtro pra vocês não ficarem vendo a bagunça do meu carro. Que hoje eu tenho bastante coisa aqui nele. Tem vestido, tem de tudo. É isso, bora. Começar orando. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada por mais uma semana que nós concluímos em Tua presença, por mais um tempo de leitura da palavra, por mais um livro que o Senhor nos dá para nos alertar, para nos instruir, para exortar-nos e também nos edificar. Deus, continua fazendo isso através da Sua palavra. Usa minha boca, minha voz, a minha mente, tudo em mim, Jesus. Em nome de Jesus, eu oro pelo Teu Espírito Santo, Deus, em cada casa, em cada lar. Deus, convencendo a respeito do pecado, da morte e do juízo. Deus, em nome de Jesus, confortando aqueles que precisam ser confortados, consolando aqueles que precisam ser consolados, se alegrando, Deus, junto com aqueles que estão alegres. Deus, em nome de Jesus, que os Teus anjos, Senhor, estejam sobre as nossas casas, as nossas famílias, e em especial pelo nosso Brasil. Deus, nos 4 cantos dessa terra, nós não abrimos mão da Tua presença, do Teu governo e do Teu senhorio. Por isso, Jesus, entra, toma o Teu trono, toma o centro de todas as coisas, em especial Brasília, a Praça dos Três Poderes, Deus, ali toda aquela esplanada dos ministérios, Deus, os órgãos públicos e de justiça, Senhor, em nome de Jesus, queremos orar, Deus, pedindo o favorecimento do Senhor, Deus, da Tua graça, da Tua glória, da Tua misericórdia, em nome de Jesus, sobre nós, o povo brasileiro, Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Deus, arranca aquilo, Deus, que tem sido erva daninha no nosso meio, Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa estabelecer o Teu trono, a Tua vontade, a Tua justiça, nesse país, neste governo, no nosso Brasil. Nós Te convidamos, Senhor Jesus, vem sobre o nosso Brasil. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Declarando palavra de bênção a respeito da nossa nação. Amém. É isso. Vamos lá. Então, capítulo 2 vai dizer assim: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então, ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e o desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, que eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e como que vou dar a você. Aí, eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos 2 lados havia coisas escritas, e o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Ponto. Esse, então, é o 2º capítulo de Ezequiel. Como a gente viu lá no primeiro, Deus revela ali a glória dele,
para Ezequiel. E aí ele, né? Exatamente como mais tarde João vai descrever no livro de Apocalipse. Então, muitas simbologias, muitas coisas ali das quais a gente não consegue captar no nosso entendimento. Falo, gente, que coisa estranha, que bicho estranho, 4 cabeças, 4 asas, né? Mas uma das coisas que a gente precisa estar ciente é que o Senhor, né? O Senhor, tipo, ele se revela a cada um de uma maneira, né? Mas ele se revela. Ele, de alguma forma, ele vem e ele capta a nossa atenção. Ele, tipo, ele nos faz nos apaixonar, ele nos faz ficar deslumbrados. E pode até ser que a gente, às vezes, fique assustado com algumas coisas. Mas uma certeza é que quando o Senhor se revela, nós não conseguimos ficar de pé, né? Então vai dizer que Ezequiel, quando viu aquilo, ele caiu com o rosto no chão, né? Ele caiu de joelhos, ele não conseguiu. Contando um pouquinho da minha experiência de conversão para vocês, de quando eu acredito que eu encontrei o Senhor. Ele não se revelou, eu não vi nada, eu nunca vi anjo, nunca vi o Senhor, nunca vi aquela coisa brilhante que dizem. Mas, certo momento, em um acampamento de jovens, eu estava sentada e eu estava brava, que eu não queria ficar naquele lugar ouvindo aquela palavra, mas eu queria estar ali só brincando, porque afinal de contas eu tinha ido para zoação, para ficar com os meus amigos, então eu queria estar né, tá fazendo qualquer outra coisa, menos do que estar num culto. Então eu estava lá de cara amarrada, com os braços cruzados, mas havia uma menina que pregava, o nome dela era Josi, e ela era, eu acho que de uma assembleia, não tenho certeza, mas foi na minha igreja, né, que a gente fazia convites. Ai, eu vou tirar, aqui tá calor. E então, ela pregava com fogo tão grande, com uma autoridade, e ela era tão jovem, e a palavra dela, sabe, parecia que estava queimando nela, e ela não podia, sabe, deixar, enfim, foi uma forma assim tão... E eu não sei se a metade daquele povo estava vendo o que eu estava vendo, estava ouvindo o que eu estava ouvindo, estava sentindo o que eu estava sentindo, e talvez, como, né, eu disse, eu nem lembro exatamente, eu lembro um pouco da palavra, mas não lembro exatamente, mas não foi a palavra, não foi nada. Eu só sei que em um determinado momento ela colocou um louvor e ela começou a orar. E eu não sei o que aconteceu mais, porque quando eu vi, eu estava caída, prostrada no chão, diante de Deus, e eu só sabia chorar. E eu só sabia falar, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe, era a glória de Deus. E a partir de então, nunca mais eu pude me tornar a mesma. Eu não podia continuar vivendo a minha vida de uma maneira que nada aconteceu. Não tinha mais como. A gente precisa de uma revelação da glória de Deus. A gente não pode viver ou fazer qualquer coisa, sabe? Porque a gente vai parar no meio do caminho. A gente não pode buscar em Deus fins para nós mesmos, meios de nos beneficiar. A gente não pode lidar com isso como se fosse para nós, sobre a nossa prosperidade, sobre a nossa alegria, sobre a nossa vida aqui na terra. A gente não pode. Quando a gente vê a glória de Deus, a gente tem certeza que aqui não é o fim. Que isso daqui, eu tô aqui e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu não pude levantar eu nunca mais. E aí eu fui, e aí na minha caminhada com Deus, eu então me interessei. Então eu quis começar, e aí eu virava para os meus amigos que também foram pro acampamento comigo, mas que ainda não tinham tido o mesmo encontro, apesar deles já serem evangélicos.
Eles não tinham tido ainda a revelação de fato da glória de Deus, e eu virei e eu falei assim: "Gente, então, onde tem célula? A tal da célula, onde que é? Como é que faz? Como é que se faz para se aprofundar nesse Deus, nesse conhecimento? O que que eu faço a partir de agora?" E aí eles viravam e falavam: "Não, Marina, não precisa disso tudo. Era um acampamento de brincadeira, a gente estava brincando, tá tudo certo. Pode continuar a sua vida do jeito que tá." E eu falei: "Eu não consigo. Eu não consigo mais viver do jeito que eu estava vivendo." E aqui é isso. Então, quando Ezequiel se levantou daquela visão, ele virou, se levantou não, ele não conseguiu se levantar, ele ficou lá de rosto prostrado, e o Senhor virou e falou: "Coloque-se de pé, eu preciso falar com você, eu tenho uma missão para te dar." E nisso ele já era um pouco mais velho, né, pelo que parece, assim. Ele já era filho de sacerdote, então ele já tinha aquela passagem, ele já tinha todo aquele conhecimento. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor verdadeiramente, ele ele se levantou, ele se colocou de pé. E a missão que Deus daria a ele era uma missão dura, era uma missão forte. E qual era a missão, Marina? Homem mortal. E ele começa assim, Deus começa falando para ele o seguinte: "Homem mortal, deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que você vai precisar de depender de mim extremamente, totalmente. Você é um homem mortal, você é um homem igual a eles. Você não é diferente, você não é diferenciado por ser filho de sacerdote ou por qualquer outra coisa. Talvez porque eu decidi me revelar a você e eu tô vendo que você tem um coração disposto para me ouvir e para me obedecer. Então eu tô te escolhendo como homem mortal aqui dessa terra para você ir." E olha só o que ele fala dos filhos dele. Ele não está falando de povo pagão, ele não está falando de gentil, ele não está falando das outras nações. Ele está falando dos filhos dele, porque ele está falando o seguinte: "Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer aquilo que eu, Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Eles o desafiarão e o desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões." Então, assim, ele está falando do povo dele, do povo que ele escolheu, que ele chamou, que o Senhor chamou. Ele está falando, viver no meio deles vai ser como viver no meio de um povo escorpião. Sabe por quê? Porque eles não vão aceitar, às vezes, que você queira fazer a minha vontade. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo coisas para benefício próprio. Porque eles são povo rebelde, porque eles estão desobedecendo, porque muitas das vezes eles estão fazendo com fins para si mesmos. E olha só, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e o desprezarão. Diga-lhes, aí falando, né, com Ezequiel, diga-lhes tudo o que eu mandar, que eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. E aí beleza. E aí depois o Senhor vai ali entregar, então, um rolo onde vai conter ali o juízo para aquele povo, né? Isso daqui, como a gente sabe, se passa ali bem na época, no início ali da tomada de Jerusalém, então ainda não, né? Como a gente vê os 3 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, bem como os outros menores, os profetas menores, todos eles são antes ali do real juízo, né? Da queda de Jerusalém, de tudo que aconteceu, do exílio deles. Então o Senhor está falando, eu estou mandando você para os alertar. Então, gente, é isso, sabem? Quando a gente tem um encontro real com Deus, a gente não consegue mais continuar do mesmo jeito que está. E a nossa passagem aqui pela terra, ela não deve ser como um fim em nós mesmos, sabe? Nós não estamos fazendo o que estamos fazendo para alcançar a nossa glória, é para alcançar a glória de Deus, é para dar fama a Ele.
Então, que a gente possa estar consciente a respeito disso. Meu tempo acabou, sextou, final de semana chegou. Amanhã nós não temos live. Fiquem com Deus, se Deus quiser. Domingo estaremos de volta. Tchau, tchau.